Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos, aqueles que nos ouvem remotamente, ao público aqui presente, aos técnicos, senhores vereadores, sejam bem-vindos. Vamos então dar início a mais uma reunião de Câmara deste Executivo, começando, como é habitual, pelo período antes da ordem do dia. Começaria por felicitar a Associação dos Amigos de Santiago Montalegre pelo seu aniversário e agradecer também, de alguma forma, também o convite que foi efetuado ao Executivo para estar presente nesta celebração, que todos os anos é habitual, por esta data, com a sua sardinhada. Portanto, foi um momento muito agradável. Também parabenizar a Associação Recreativa e Cultural de Panascos, que também efetuou o seu aniversário também no passado dia 29. E depois também dar aqui conhecimento à Câmara Municipal que na passada segunda-feira reuniu a Comissão, peço desculpa, segunda-feira não, na passada sexta-feira reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil na sequência da declaração do estado de alerta e do risco de incêndio rural. Reunimos com todos os parceiros. Inicialmente estava para ser prevista apenas uma reunião mais restrita com os presidentes de junta, mas depois decidimos alargar, isto também no âmbito daquilo que são os procedimentos ou a metodologia do Plano de Coordenação e Antecipação e Resposta no apoio à população para os fenómenos climáticos extremos. Como é bem sabido, no passado fim de semana fomos assolados por uma vaga de calor e que obrigou a revisitar, portanto, sob também indicações do Comando Subregional, houve necessidade de revisitar este plano e também aqui entre os vários parceiros que fazem parte da nossa Comissão, definirmos aquilo que seria a forma de atuar caso viessem a surgir algumas situações que nos oferecessem preocupação, nomeadamente idosos, jovens, portanto, pessoas em situação de maior fragilidade ou maior exposição a este tipo de circunstâncias. Não deixa de ser, não diria caricato, mas interessante que isto acontece numa fase em que estamos a distribuir aquele guia de apoio ao cidadão, que também faz menção à forma e ao comportamento que se deve ter no âmbito das vagas de calor e, portanto, espero que ninguém tenha tido necessidade de pôr em prática aquilo que vem no guia, mas pelo menos que o tivessem presente. Dizer também que estamos na semana do 11º Encontro Internacional de Piano, um encontro que este ano conta com cerca de 50 participantes, 13 nacionalidades, e, portanto, o Sardual, nestes dias, vive um bocadinho em torno desta forma de expressão artística, e, portanto, penso que também é aqui uma olefada de ar fresco neste calor todo, sobretudo para o nosso comércio local e para aquilo que também é a dinâmica cultural do concelho. Portanto, terminará dia 12 com o concerto de encerramento pela Filarmonia com a atuação da Filarmonia das Beiras e, portanto, sintam-se todos convidados a estarem presentes. Depois, também dar nota que irei estar de férias, portanto, comunicar à Câmara que irei estar de férias entre o dia 12 e o dia 18 do próximo mês, portanto, durante a próxima semana, qualquer assunto, obviamente, será tratado pelo Vice-Presidente que me substituirá. E para já é só. Senhor Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si. Perdão. Colegas vereadores, quem nos assiste aqui, técnicos do município, quem nos assiste aqui presencialmente e de forma remota. Dar aqui nota do nosso programa de voluntariado jovem para a floresta. Vai iniciar segunda-feira, dia 13. Temos 3 programas disponíveis para os nossos jovens, para os nossos voluntários, sendo eles sensibilizar e agir,
prevenir e vigiar, agir e executar. Sendo certo que, por necessidades imperativas de reestruturamento financeiro do IPDJ, tivemos aqui algumas limitações em termos de verba atribuídas a estes programas e limitações de inscritos de 12 voluntários por dia, 4 em cada subprograma, com um máximo de 30 dias, em cada programa. Neste momento, ao dia de hoje, estamos com inscrições de 11 voluntários para sensibilizar e agir, 10 voluntários para prevenir e vigiar e 21 voluntários para agir e executar. Sendo certo que os voluntários podem se inscrever em mais do que um programa. Era só. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Senhora Vereadora. Boa tarde, caro Presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente e que nos assiste em casa, muito boa tarde a todos. Quero saudar aqui 2 notas breves. A primeira tem a ver com o facto dos alunos vencedores dos prémios de mérito que entregámos aqui no Salão Nobral há alguns dias, ingressaram no domingo na Universidade Júnior da Universidade do Porto e, portanto, estarão lá ao longo de uma semana para aprenderem e darem conta daquilo que os espera nos próximos anos em termos de futuro académico. Quero também informar que fomos contactados já há bastantes meses por um grupo de escuteiros belgas que queriam vir na sequência das tempestades que fomos assolados, queriam vir participar através de tarefas voluntárias com a Câmara Municipal e, enfim, as entidades que estavam a gerir essa situação. Eles chegaram anteontem, fomos recebê-los hoje de manhã, preparámos um programa de voluntariado com algumas tarefas dedicadas aqui à nossa comunidade e, juntamente com a Junta de Freguesia, que também está neste programa e também está a alocar alguns destes jovens aos trabalhos que estão a ser feitos e, portanto, queremos que é uma cooperação interessante. São 16 jovens entre os 18, 17, 19, por aí, muito proativos, muito simpáticos e que, além deste trabalho que vão fazer durante a manhã, no período mais fresco, vão também depois usufruir de algumas zonas aqui do nosso concelho e da afabilidade da nossa população. Obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Pedro. Peço desculpa, não informei logo ao início que o vereador Miguel Alves está ausente por se encontrar também em gozo de férias. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas vereadores e a quem nos assiste de forma presencial, hoje com o público com vontade de intervir. Parece de facto muito interessante. E depois também cumprimentar quem nos assiste de forma remota via internet. Eu começava precisamente por corroborar aqui os votos de parabéns e de congratulação pelos festejos levados a cabo pela Associação de Panascos, assim como, por exemplo, da Associação dos Amigos de Santiago de Montalegre. No caso dos Amigos de Santiago de Montalegre, no sábado, recebi convite para estar presente no almoço, mas por razões digamos que já de compromissos anteriores, neste caso a realização do Congresso do Partido Socialista Distrital, não me permitiu que pudesse estar presente. Depois tinha aqui mais 2 ou 3 questões que queria também aqui deixar aqui uma nota, e também, obviamente, não esquecendo aqui também o registro, da realização do 11º encontro de piano e com a envolvência que é visível. Portanto, mais uma vez, não quero mais também reforçar, é um evento que, de facto, tem vindo paulatinamente a ver engrossado, desde logo, a lista dos participantes, mas também a lista de quem nos visita e o número de afluência aos espetáculos, que também passaram, digamos assim, a ser de outra natureza, passaram a ter outra atratividade, sobretudo pela abertura que passaram a disponibilizar em relação à própria população e aos espaços e ao património da Vila de Serval, e parece que foi uma boa aposta e nesse sentido acho que, portanto, está no bom caminho e parece estar consolidado, e deixar aqui também a minha congratulação nesse sentido. Depois tinha aqui mais 2 outras questões que têm mais a ver obviamente, com a vida cotidiana do Sardoal e da gestão municipal. A primeira questão que eu queria pôr é perceber se o município tem ideia por que razão este ano não foram levados a cabo aqui as celebrações dos Santos Populares aqui na vila do Sardoal. Portanto, antigamente, praticamente
todos os santos populares eram celebrados, havia eventos, havia inclusivamente até as fogueiras. Portanto, se tem alguma ideia de por que razão é que estes eventos não foram levados a cabo este ano. Depois queria deixar aqui também um tema para a reflexão que tem a ver com a questão dos diversos concursos que nós, que o município promove consecutivamente, que vão estando ao longo do tempo, verifica-se que continuam a ficar desertos. Portanto, ou seja, há um grande índice de concursos que, demasiado elevado diria eu, que acabam por ficar desertos, portanto não são suficientemente atrativos para as entidades que concorrem à adjudicação. E eu queria deixar aqui, digamos assim, a reflexão, se é ou não a altura de nós passarmos, digamos assim, a equacionar uma reprogramação destes cadernos de encargos, se é ou não essa a razão pela qual os nossos concursos ou as nossas empreitadas não são suficientemente atrativas, e o que é facto é que, por essa razão, já resultaram alguns dissabores, inclusivamente alguns prejuízos, porque acabámos por ter empreitadas que vieram a ser, digamos assim, adjudicadas em condições que não são as mais apropriadas, ou seja, estamos de alguma forma a dilatar no tempo e depois muitas vezes acaba por não conseguirmos atingir as execuções em tempo real e perdemos com isso, assim como também, por exemplo, por essa razão também acabamos por ter que adjudicar este tipo de empreitadas a entidades e a empresas que se calhar não estariam na primeira linha caso para serem, portanto, contempladas com essa adjudicação, se os cadernos de encargos fossem de facto mais atrativos e mais, diria eu, até consentâneos com a realidade praticada neste país. Podemos ter em conta que há um fator que é a escassez de mão de obra e por essa razão nós não podemos ficar aqui, digamos assim, escravos de uma política, ou neste caso de uma filosofia demasiado economicista, porque se nós formos só pensar na parte económica, acabamos por ter que dilatar no tempo, se calhar ter que fazer por 2 ou por 3 vezes o próprio concurso e acaba por aí, por esse critério vir de alguma forma até a prejudicar não só a persecução, ou a persecução atempada e com a qualidade de vida, na minha perspectiva. Depois, queria deixar aqui também uma ressalva que tem a ver com o facto de, na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente nos ter referido que nos facultaria o mapa resumo dos impactos, ou seja, neste caso, do ponto da situação relativamente à revisão do PDM e relativamente às reservas, o que está aqui, o que foi feito fazer, o que foi feito, o que falta fazer e quais as entidades. E o que é facto é que fomos confrontados com a realidade que, na última Assembleia Municipal, já os deputados tinham esse mapa e nós, enquanto vereadores, não o tivemos. Portanto, eu acho que, portanto, de alguma forma, terá sido um lapso seguramente. Não quero pensar que não terá sido outra coisa que não um lapso, mas o que é facto é que nós, diria eu, que estaríamos na primeira linha para ter que ter tido esse conhecimento. Da mesma forma, ainda na última reunião da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente, de alguma forma, surpreendeu-nos, pelo menos a mim, dando conta de uma ocorrência, de um alegado importante contratempo financeiro, foi neste caso o termo utilizado. Estou-me a referir em concreto à atualização, ou neste caso à revisão da nova lei, da lei dos compromissos, que de alguma forma veio impor que os pagamentos em atraso ou as contas a pagar permanecessem nessa situação tenham que ser todos cumpridos no prazo de 30 ou de 60 dias. O que terá levado, alegadamente, a que o município tenha que ter solicitado o adiantamento de um dos duodécimos. Eu acho que esta é uma matéria que nós deveríamos ter tido conhecimento dela em tempo real. E eu recordo que 3 dias antes da Assembleia Municipal nós estivemos aqui sentados e esta foi uma alteração que ocorreu, teve efeitos a partir de 1 de junho. Portanto, eu acho que foi completamente descabido que não tivéssemos sido, informados desta situação. Nós trazemos aqui tantas vezes assuntos que eu não quero de maneira nenhuma aqui desmerecer, mas assuntos que não têm qualquer tipo de influência no cotidiano municipal, e este era um assunto que não podia de forma alguma ter ficado para trás, até porque havia muita coisa para dizer sobre isto. Nós próprios, os vereadores do Partido Socialista, é um assunto que infelizmente trazemos aqui de forma recorrente, e por essa razão eu também penso que possivelmente os vereadores do Partido Social Democrata não estejam muito à vontade para debater este assunto, mas o que é facto é que, até por uma questão de justiça,
porque nós estamos sempre aqui a apelar, até precisamente para a fragilidade da liquidez financeira do município. E também, por outro lado, também queria aqui dizer que o discurso, o Sr. Presidente, na altura, lá na Assembleia Municipal, foi um bocado no sentido de que aquilo fosse tipo uma inevitabilidade, fosse uma fatalidade. Não, aquilo mais não foi do que o Estado relembrar às pessoas que há que cumprir os contratos. E, neste caso, os contratos são as faturas onde a data limite do pagamento e o prazo do pagamento está estabelecido. E infelizmente, o município de Sardoal, e até no que é a realidade aqui da nossa região, acaba por ser um mau pagador. Era um mau pagador. E agora nós não podemos, de forma alguma, invocar o que quer que seja, quando isto aqui foi tão somente, digamos assim, o restabelecimento dessa obrigatoriedade. Eu queria depois que o Sr. Presidente me esclarecesse de alguma razão qual é que foi a razão pela qual não nos trouxe aqui este assunto, que é um assunto que eu gostava de ter debatido aqui. Não gostava, pelo simples facto de ele ter existido, que obviamente não me dá gosto pessoal nenhum, nem institucional. Mas era uma questão que eu queria ter aqui debatido, porque é uma questão que eu acho que esta sim é uma questão estrutural, porque esta sim traz ao de cima uma fragilidade estrutural do nosso Conselho que nós temos vindo a alertar e que muitas vezes, na maioria das vezes, esta nossa alerta tem sido desconsiderada. Gostava depois que falássemos um pouco também sobre isto. Depois ainda tenho aqui também outro tema que tem a ver, ainda a propósito da Assembleia Municipal, que tem a ver com o ponto em que foi, digamos assim, aflorado o tema do protocolo das transferências de recursos financeiros dos municípios para as freguesias, no âmbito do protocolo de transferências de competências. A este propósito eu quero, sobretudo, manifestar o meu desagrado e a minha discordância, não só pela substância, mas sobretudo pela forma como este tema foi conduzido. Porque eu não gostei da forma que o Sr. Presidente, como o Sr. Presidente replicou, digamos assim, as reivindicações que me pareceram de todo legítimas de alguns dos nossos presidentes de junta de freguesia, até porque, digamos que a evidência era no sentido que, efetivamente, havia todo o interesse, e até diria eu, de ambas as partes, não só do município, como também das juntas de freguesia, em que houvesse, de facto, um alargamento da amplitude destas transferências de competências. Mas se é verdade que o município não é obrigado a delegar essas competências, ou, obviamente, o município tem, digamos que, a autoridade para definir que competências, ou tem, inclusive, se quer delegar alguma delas. Agora, o que me parece é que, neste caso, atendendo que nós, até porque conhecemos as nossas freguesias e a capacidade que elas têm e o grau de proximidade que têm com as nossas populações, eu parece-me que era importante que este grau, estas valências e estas transferências de competências pudessem ser alargadas. Bem sei que num futuro próximo está, obviamente, até agendado uma renegociação, entre aspas, mas o que é facto é que aqui o Sr. Presidente não gostei da forma como reagiu quando foi confrontado com o facto de que não houve qualquer tipo de debate, de concertação, um termo muito em voga, ou de qualquer tipo de proposta, porque o que houve ali foi, digamos assim, uma definição. Olha, o critério é este, ponto final. Eu acho que com outro grau de abertura isto poderia ter tido outro grau de sucesso, e outro grau de sucesso, na minha perspectiva, teria a ver com o alargamento deste tipo de valências. Portanto, eu não, como eu disse, não gostei da forma, aliás, até porque já tínhamos tido aqui este debate, embora de uma forma muito mais superficial, mas eu acho que, nomeadamente e em concreto, quando o Presidente da Junta de Freguesia de Sardoal manifestou também o seu desagrado, a forma como o Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente é o Presidente de todos os municípios. Sim. Não gostei da forma, até porque as freguesias, e em concreto a de Sardoal e a de Alcaravela, que foram quem manifestaram o seu desagrado, acabam por ser, digamos assim, as maiores freguesias do Conselho, e em termos de fregueses propriamente dito, representam se calhar mais de 80% ou 85% da população do Conselho. Não gostei da forma, sobretudo, não tanto o conteúdo, mas a forma como foi levado a esse debate. Até porque o município, na minha perspectiva, tinha a obrigação até moral de ter alguma solidariedade, diria eu, institucional, tal como teve, por exemplo, o Governo com os municípios, quando foi, no caso concreto das resoluções do Conselho de Ministros número 17A e 17B, quando, efetivamente, perante uma catástrofe, ou quase catástrofe, como o nosso país foi assolado com o comboio de tempestades, em que, digamos assim,
pelo menos parece que pouco mais tem passado de uma intenção, mas quando de alguma forma criou uma linha de apoio, e até já com transferências de alguns fundos para os municípios, o que é facto é que as juntas de freguesia foram, de facto, um parceiro muito importante no nosso, não só no nosso Conselho, como a nível nacional. E da mesma forma que, que o município teve encargos acrescidos, também as freguesias o tiveram. Na minha perspectiva, não houve aqui uma solidariedade institucional na mesma medida que, portanto, que o município foi credor por parte do Governo Central. Pronto, e para já era isto, é muito disposto. Bem, então, se calhar, começava por falar já da questão dos protocolos de competências. Aquilo que foi transmitido, e provavelmente a forma pode não ter sido a mesma, mas o conteúdo era efetivamente o mesmo, é que esta transferência de competências que foi feita para as juntas de freguesia incidia única e exclusivamente apenas sobre aquelas competências que são delegáveis. Portanto, e ainda assim, essas competências que eram delegáveis, estou eu em crer, quem participou na concertação ou na reunião foi o Sr. Vice-Presidente, também não havia, àquela data, naquele momento, instrumentos para que as juntas refutassem os valores, ou pelo menos o princípio que estava ali, ou a metodologia de cálculo que estava ali a ser usada. E também, apesar de nós termos um histórico para trás, portanto, as juntas de freguesia, até à data, não tinham demonstrado, ou nunca demonstraram, que o montante que lhes era transferido, que não era suficiente para executarem as competências que lhe eram delegadas. E, portanto, de uma forma geral, a única competência, com exceção da Junta de Freguesia de Sardual, a competência maior que está ali a ser delegada é essencialmente a manutenção das estradas, portanto, das valetas e semidouros. Portanto, aquilo que foi dito, e eu fui dizendo, não de forma formal, nas conversas que ia tendo, é que, para sermos mais corretos, e aqui o ser correto tem que ser para os dois lados, não pode ser apenas só para a Junta, mas também tem que ser para a Câmara, que se pudesse avaliar, e este ano é um ano para que isso possa ser feito, avaliar aquilo que são realmente os custos reais que temos com esta transferência de competências. Portanto, não houve aqui nenhuma intenção de não discutir, de não consertar. Aquilo que estava em cima da mesa era uma atualização, era uma adenda àquilo que já tinha sido protocolado inicialmente. Agora, este ano é um ano para se fazer esse caminho. Agora, e calcular, efetivamente, quais é que são os custos com esta transferência de competências. Agora, se verificarmos que alguma das juntas fica prejudicada neste ano de transição, haveremos de arranjar forma de as compensar por isso. No que diz respeito aos contratos interadministrativos, aqui sim, a Câmara Municipal pode, em algumas tarefas que são desempenhadas pela Câmara e pela Junta, que possam ser delegáveis, isso faremos. E foi o exemplo que lhe dei na reunião anterior, o exemplo da nossa rede de percursos pedestres, que está em cima da rede de caminhos, que é da competência da Junta de Freguesia, limpar, podermos aqui dar uma compensação para que seja a Junta de Freguesia a substituir-se a nós nessa manutenção. E quem diz isso, diz outras hipóteses. Quem sabe até pensarmos na realidade dos cemitérios. Não é? Sardual é a única freguesia do Conselho de Sardual, do nosso Conselho, que não tem cemitérios atribuídos. Por que não pensarmos? Mas isto é apenas uma sugestão, portanto, não estou aqui a dar nota que vamos fazer isto. E, portanto, essa discussão e essa concertação existiu, mas também acredito que da parte das freguesias também não havia argumentos palpáveis para exigir que os valores fossem revistos. No que diz respeito à questão dos prejuízos que cada um teve, eu tenho para mim que, quando
todos tivemos necessidade de reagir com a Christine, todos nos interajudámos. As juntas provavelmente entraram naquilo que era a esfera da Câmara, da mesma forma que a Câmara entrou naquilo que era a esfera das juntas de freguesia. E, portanto, não houve aqui acerto de contas no final, mas se as juntas assim o entenderem, podemos olhar para isso. Portanto, aquilo que lhe disse foi, até setembro, conto trazer à Câmara contratos interadministrativos, no sentido de atribuir, não são competências, mas fazer aqui uma partilha destes recursos com as devidas compensações. E, portanto, mas também volto a dizer, e aquilo que disse lá, e espero que não tenha sido entendido como uma reação ou como às intervenções do Sr. Presidente da Junta de Sardual. A Junta de Freguesia de Sardual, apesar de ser a Junta de Freguesia que tem o maior número de habitantes, tem uma realidade que as outras não têm. E aqui, e particularizo entre Junta de Freguesia de Sardual e Junta de Freguesia de Alcaravela, provavelmente, e isso está espelhado nos acordos, a Junta de Freguesia de Alcaravela recebe mais do que a Junta de Freguesia de Sardual, porque a Junta de Freguesia de Sardual tem, aliás, está excluído destes acordos, está excluída a zona urbana, que é onde estão a grande maioria dos habitantes desta freguesia, e nomeadamente os parques, como o Parque de Ribeiro Barato, portanto, que estão fora destes protocolos. A inclusão destes territórios nos protocolos vai obrigar a duas coisas, ou a transferência de recursos financeiros, ou a transferência de recursos humanos. E aí também cabe à Junta de Freguesia informar-se se está disposta a receber estes recursos humanos para executar esta tarefa. Porque esta transferência não é apenas de dinheiro. Portanto, diga. Ainda relativamente com o mesmo tema. O Sr. Presidente bem sabe, e ambos sabemos que houve várias conversas informais, obviamente informais, com o Executivo e com as juntas de freguesia, que havia uma predisposição dos presidentes das juntas de freguesia para o alargamento destas valências. Obviamente não estavam quantificadas, nem sequer estavam definidas quais eram, mas há um conjunto de valências que mostraram a disponibilidade, eu próprio presenciei isso, de forma informal, que estavam disponíveis para fazer este tipo de alargamento. E, por outro lado, também, se havia por pequena que fosse, receptividade do município para debater de forma séria este assunto, não era marcar a reunião para 2 dias de trazer o assunto aqui à reunião. Obviamente que não eram 2 dias, que mesmo que as freguesias não tivessem esse quantificativo, esse racional, que o Sr. Presidente disse que não tinham, mesmo que o tivessem, ou melhor, não o tendo, não eram 2 dias que o conseguiam, de facto, definir. Portanto, se houvesse uma vontade inequívoca de partir para uma negociação, nem que ela não tivesse frutos, mas para uma negociação ou uma concertação séria, seguramente que esta negociação tinha que ter ocorrido muito mais cedo. Não é a 2 dias de trazer este ponto aqui à reunião de Câmara. Por outro lado também, e isso também nós sabemos, e penso que foi uma das reivindicações que foram levadas a cabo por parte dos presidentes de junta, e eu peço desculpa por estar aqui a particularizar as duas, neste caso Sardual e Alcaravela, porque foram aquelas que se manifestaram, por via de um ano particularmente solarengo, ou com intermitência entre o sol e a chuva, todos nós sabemos que tem havido uma geração de vegetação espontânea muito acima do que é normal. O que leva a que eles tenham tido, sobretudo, encargos muito acrescidos, sobretudo em combustível. Sucede que o Sr. Presidente, o município propôs fazer uma atualização de acordo com a taxa de inflação, mas o que é facto é que de 25% a 30% dos encargos das juntas de freguesia são precisamente com combustíveis, e os combustíveis tiveram, há praticamente meio ano esta parte, que tiveram aumentos na ordem dos 25% a 30% do seu preço. Portanto, ou seja, esta atualização também não teve em conta, digamos que uma parte muito substancial daquilo que são os encargos. Portanto, até aí eu parece que podia ter havido maior sensibilidade por parte do município, porque foi apresentada não uma proposta de resolução ou uma proposta de concertação, mas sim uma regra, foi completamente definido e, portanto, era uma proposta fechada.
Era isso que eu não gostava que tivesse ocorrido, e parece-me a mim que eu não queria levar a discussão para este tema, mas parece-me a mim que o município de Sardual deverá sempre, mas sempre ter as freguesias como parceiros, nunca, mas nunca, em circunstância alguma, como adversários, sejam eles quais for a origem política que os elegeu. Ó, vereador Pedro, acho que isso não é conversa para aqui. Eu não quero levar, como eu disse, o tema para aí. Mas parece uma coincidência. Agora, mas lá está. Eu acho que, sobretudo, como eu disse, este tema, eu só não gostei da forma... Até a forma como o Sr. Presidente, de alguma forma, se indignou pela intervenção do... Eu acho que não tinha que se ter indignado. Porque, para já, não houve qualquer tipo de deslealdade por parte do Presidente de Freguesia do Sardual. E, por outro lado, acho que era bem legítima, e até a forma como ele expôs a sua indignação foi mais do que legítima, porque foi na sede própria e nos modos próprios. Portanto, e já que, entre aspas, o Sr. Presidente é quem presida ao órgão ao qual eu pertenço, para o qual eu fui eleito, é assim que eu tenho que reportar estas minhas indignações. Obviamente. Sobre essas possíveis... sobre essa postura que está a falar, que possa estar aqui em causa, eu digo, eu com isso não compactuo, não há aqui distinção de junta de freguesia absolutamente nenhuma, aliás, até porque a junta de freguesia de Alcaravela, sabemos que no anterior mandato era liderada pelo Partido Social Democrata e, portanto, os valores mantiveram-se iguais, não houve qualquer tipo de descer de degrau ou de patamar, ou o que quer que fosse. Portanto, aquilo que foi feito com base nos acordos que tinham sido iniciados, e aquilo que fizemos este ano foi tentar encontrar uma forma de cálculo que permitisse ser pragmáticos no aumento que estávamos a meter. Porque não podemos... Exatamente, foi o objetivo. Foi com base na inflação e com base no aumento do ordenado mínimo. Agora, também sei que grande parte das juntas, e bem, este ano, fizeram aquilo que se calhar muitas vezes deveriam ter feito, que é, quando não conseguem executar, adjudicam a contratação. E agora sim, se calhar temos dados concretos para chegar ao final do ano e perceber quanto é que cada um gastou nestas adjudicações de serviços e na prestação deste serviço. Obviamente, no meio disto tudo também estão incluídos os ordenados dos funcionários que prestam outro tipo de manutenções que normalmente estas empresas não fazem. Agora, convenhamos, questões políticas aqui não há, nunca houve, e acho que as relações entre Câmara Municipal e juntas de freguesia, sejam elas qual forem, nunca estiveram tão salutares e tão cordiais entre nós. Portanto, acho que disso não há dúvida. Permite-me intervir nesse assunto, porque se calhar, muito breve. Sou a pessoa interessada que teve nesta concertação, digamos assim. Sou vereador... É um bocado ambicioso esse tempo. Sou vereador, eu escutei quando você esteve a falar, peço que faça o mesmo, está bem? Mas lá está, mas é pertinente. Claro que sim. Acho que é um termo muito extensivo. Eu, pessoalmente, tinha ideia que digamos assim, esse populismo estava noutro espectro da nossa política nacional. Fico um pouco surpreendido com isso. Porque o Sr. Vereador está a falar do que lhe disseram. Eu estive aqui em loco, convoquei os senhores Presidentes de Junta para falarmos desta atualização. Em primeiro lugar, como foi o município a convocar, também as juntas têm essa abertura total para... Podiam ser elas a vir ter com o município e a solicitar que fosse revisto estes protocolos, quer seja na delegação de competências, quer seja na própria transferência de verba. Relativamente à verba, se nós quiséssemos ser taxativos, era muito mais fácil. Era chegarmos aqui e pôr, como não houve alteração global da delegação de competências, punhamos a inflação. Como nós somos sensíveis e como há esta relação de excelência com as juntas, tentámos ir um pouco mais além. Fomos, em 2027, buscar o aumento do salário mínimo nacional para o aumento, em vez de ser de 5,4%, ambos os anos, foi para 7,7%. Tivemos esta sensibilidade, tivemos esta abertura.
Ao contrário do que o Sr. Presidente da Junta de Sardual disse na Assembleia Municipal, houve aqui abertura total para diálogo. Isto não era uma carta fechada. Tanto houve que abrimos já o espectro para, de uma forma justa, com o contrato interadministrativo, passarmos mais alguma verba para as juntas de freguesia ao abrigo desse contrato. Uma coisa é certa, e foi isso que foi falado muita vez nessa reunião, o que o Sr. Vereador aqui trouxe. O problema do aumento dos combustíveis, a limpeza de valetas, foi transversal a todos, quer seja município, quer seja junta. Isso são competências próprias da Lei 75 de 2013. Isso não é delegação. Ou seja, não podemos dizer aqui que o município não ajuda as juntas na limpeza das bermas. Isso é competência própria. É financiado através do FEV para as próprias freguesias. Vamos, de uma vez por todas, desmistificar. O município não pode financiar o que são competências próprias. Tudo o que vai para além da delegação de competências. Que isto fique bem claro de uma vez por todas. A nossa relação, nunca houve aqui partidos políticos. Aliás, acho que só o Sr. Vereador é que está aqui a falar das juntas exclusivas de Alcarvela e de Sardual. Não está a referir as outras, que aqui os 4 presidentes de junta todos falaram dessa necessidade e mostraram-se disponíveis para dar inputs para esses contratos interadministrativos que nós queremos ter prontos para ir à Assembleia de Setembro, para regularizarmos de uma vez por todas e para capacitarmos mais as nossas juntas. Sou vereador, tenho só aqui mais um pequeno reparo a fazer. 25% a 30% do orçamento de uma junta em gasóleo, gostaria que você me fizesse chegar esse valor. É uma estimativa minha. Está bem, mas são valores, se puder fazer chegar esses valores, eu agradeço. Já agora, se me permite, eu não queria aqui entrar muito em diálogo. Não, acho que não há necessidade de... Isto não, é só para dizer que eu comecei precisamente a minha intervenção por dizer que, se o município quisesse, nem sequer celebrava qualquer contrato interadministrativo. E não era obrigado a fazê-lo. Na minha perspectiva, é aconselhável, tem tudo a ganhar, claro, como eu disse, a proximidade que o órgão, a junta de freguesia, ou neste caso freguesias, tem para com a população, até por uma questão de proximidade até física, temos todos a ganhar com isso. Todos a ganhar com isso. E eu não quis levar isto até ao sentido mais lato da questão. Era uma questão até de sensibilidade. E negociação não se faz, quando falamos em negociação, quando falamos em concertação, não se fala, não é exclusivamente em critérios objetivos, matemáticos, quantificativos. Há critérios de sensibilidades. E as sensibilidades têm a ver com... foi um ano particularmente difícil. Havemos de arranjar forma de compensar. E eu tive o cuidado de dizer que, se calhar você estava desatento, que na minha perspectiva, o município não foi sensível, não foi, até eu usei o termo solidário com as juntas de freguesia, da mesma forma que o Governo Central foi para com os municípios. Portanto, ou seja, não estamos aqui a falar de uma coisa tão retilínea, não, uma coisa tão quadrada, tão cúbica, não. A política faz-se deste tipo de negociações e de sensibilidades. Certo, mas não houve da parte das juntas de freguesia nenhum pedido, aliás, houve um pedido de apoio, que eu vou-me escusar a falar dele aqui, porque ainda não ficou nada decidido, relativamente a essa questão dos prejuízos. De resto, nenhuma das juntas de freguesia nos pediu nada. Ou disse que estava lesada. Aliás, os prejuízos das juntas de freguesia estão bem identificados. Então, mas, alguma coisa. Eu próprio, informalmente, juntamente com o Sr. Presidente e o Sr. Vereador, e penso que também a Vereadora João estavam presentes, foi-me referido previamente que este ano as alterações que existiam era só uma mera atualização desses 2 fatores. Eu soube disso informalmente, o que vale o que vale. Sim. Ora, o que indicia que foram para essa discussão com esse ponto fechado. Estava fechado. Ou seja, e aliás, o próprio facto de negociação, da concertação, ocorrer 2 dias antes desse ponto vir aqui a discussão à Câmara, obviamente que indicia que não havia... Não houve predisposição, não houve... Porque sabíamos, à partida, que iríamos fazer este trabalho para os contratos interadministrativos, que de alguma forma são um bocadinho mais abrangentes e permitem-nos partilhar entre juntas e Câmara e juntas, eu não lhe chamaria, são competências, mas são tarefas que habitualmente são desempenhadas por nós ou pelas juntas de freguesia e que nós podemos transferir. E eu dei-lhe este exemplo até, o exemplo dos cemitérios, que acontece, não é? O município sempre executou e continuará a executar, a não ser que as juntas o entendam de outra forma, continuará a executar todos os procedimentos de inumação em todos os cemitérios, independentemente das juntas de freguesia onde eles se encontram ou de quem seja a gestão. Agora, nós nunca nos mostramos fechados a este diálogo e este encontro
de ideias, e por isso mesmo é que os protocolos que foram assinados foram baseados em questões mais práticas e objetivas, nomeadamente estes dois indicadores, que eram aqueles que metricamente podíamos colocar, não é? Objetivos, sim. Que eram mais objetivos. Já agora, só para concluir... Porque não agora, mas deixe-me que diga outra coisa. Às vezes também somos um bocado injustos, às vezes nesta discussão estamos a ser um bocado injustos, porque a Câmara Municipal nunca se demonstrou, nem no passado, nem agora, nunca se demonstrou indisponível para ajudar as juntas de freguesia com apoios logísticos de máquina, com apoios logísticos na montagem de festas e arraiais das próprias juntas, com outro tipo de apoios, nomeadamente recursos humanos mais técnicos, sejam de eletricidade, sejam de canalização, e nada disto está aqui a ser quantificado. Portanto, a justiça tem que ser para os dois lados. Não é só quando estamos a pedir. Portanto, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Sim. E, portanto, não é dar com uma mão para receber com as duas abertas. Sim, e, portanto, todo esse tipo é prestado também a qualquer associação, porque é que não havia de ser prestado também às juntas de freguesia? Tal e qual. Também era o que faltava, diria eu. Não estou aqui a desmerecer e a desvalorizar, mas que efetivamente essa colaboração existe, mas se todo esse apoio, e bem, o município quase de forma indiscutível e quase imediata, dá o apoio. Na maioria dos casos assumimos como nossa. Sem dúvida nenhuma. E bem, qualquer associação, qualquer grupo esportivo, o município é de facto um parceiro muito importante. E se não vacila aí, porque é que havia de vacilar com os dois de freguesia? Era o que faltava, diria eu. Mas só para concluir, só para deixar e para ficar bem claro que esta tomada de posição, este lamento, é meu enquanto vereador e com a legitimidade que tenho para isso. Nenhum dos presidentes de junta me veio mandar recados ou fazer queixinhas, porque eles felizmente têm voz própria e eles sabem defender os interesses da freguesia para a qual foram eleitos. Agora, tanto que eu falei, e fiz questão de dizer que eu falei na sede própria e falar perante digamos, com o líder do executivo para o qual fui eleito, e porque faz parte de mim também escrutiná-lo. Ok. Bem, então passemos à outra questão, que tem a ver com a lei dos compromissos. De facto, não poderíamos ter trazido aqui para discussão, de facto não trouxemos porque entendemos como um procedimento normal da vida diária da Câmara. Que fica aqui bem certo, a Câmara Municipal nunca ficou a dever nada a ninguém e, portanto, aquilo que a Câmara Municipal sempre fez foi sempre de acordo com a lei que estava em vigor. O Governo é que veio, a resolução é que veio impor alguma ordem na mesa e sentiu a necessidade de esclarecer sobre esta situação. Portanto, no que diz respeito à questão da antecipação do 12º, essa aconteceu muito antes da lei ter saído. Portanto, a antecipação do 12º foi uma opção de gestão para suprimir alguma necessidade que acontecesse. Agora, não há uma relação direta entre as duas coisas. Eu também sou da sua opinião. Eu acho que à mulher de César não basta sê-la, há que parecê-la, e, portanto, nós temos que honrar os nossos compromissos e fazê-lo. Agora temos uma imposição legal que nos coloca este limite. Anteriormente havia uma muito mais, com uma dilação muito maior, e, portanto, acho que sim. Acho que eu também concordo que desta forma é que é a forma correta. Portanto, mas isto não alterou em nada a forma de funcionamento. Bem, diria que se calhar obriga-nos a ser um bocadinho mais atentos àquilo que são as despesas que vamos ter que fazer daqui para a frente e a tomar, se calhar, outras opções mais criteriosas. E, se calhar, olha, ainda ontem discutia aqui com o Vice-Presidente a diferença entre comprar uma coisa num lado e comprá-la no outro, e o preço que isso pode custar, ainda que a compra que estamos a fazer neste momento é no território, mas estamos a falar de uma diferença ainda substancial e, portanto, às vezes temos que tomar estas decisões. Relativamente aos concursos desertos, é verdade, ao longo destes tempos têm surgido alguns. Eu não diria que a questão se prende diretamente com os cadernos de encargos ou com os projetos. Eu tenho para mim que a conjuntura
e nós às vezes temos sempre a apetência para nos desculparmos naquilo que vai acontecendo fora, mas eu acho que tudo, desde a guerra, desde a falta de mão de obra, à falta ou um PRR completamente fixado em cumprir prazos, tudo isto levou a que muitos empreiteiros não quisessem vir a jogo. E alguns dou-lhe um exemplo, no caso das passagens hidráulicas que acompanhei esse processo, o empreiteiro que acabou por ficar com a obra foi um empreiteiro que nem sequer teve conhecimento que a obra tinha sido lançada. Achava que aquela obra não era aqui neste território e depois acabou por ser por ajuste direto. A lei permitia que fosse feito, depois de um concurso deserto, e, portanto, foi assim. Eu tenho para mim que algo vai mudar nos próximos tempos, porque do nosso lado, o que é que podemos fazer? Os projetos são elaborados e são contabilizados, e é com base nessa contabilização que nos é dada, que não é dos nossos serviços, vem de quem constrói o projeto, é com esses números que nós vamos aos fundos. Neste momento temos dois concursos lançados, portanto aqui o do Mercado Diário do Jardim de Infância e a Fonte Estrada, em princípio, ainda esta semana será lançado. Toda a parte técnica aqui interna está concluída, só falta fazer o lançamento da empreitada. Portanto, eu acredito que isto não voltará a acontecer, mas não posso garantir. Não posso garantir. Mas é uma evidência, e o que é facto é que, por exemplo, eu tenho... Mas é uma evidência, não é só aqui, é em todo lado. A incidência não é assim tão grande, pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu tive, ainda agora no passado fim de semana, tive a oportunidade de falar com vários presidentes de Câmara a nível regional, e a ideia com que fiquei é que alguns, mas não é tantos. Nós se calhar estamos a falar, nos últimos 4 ou 5 anos, se calhar metade dos projetos que apresentámos, ou das candidaturas, é muito perto disso. Muito perto disso. Tivemos três concursos desertos. E em quantos? Em 6? Não, em 6 não. Portanto, tivemos deserto as passagens hidráulicas de Alcaravela. Sim. Tivemos deserto a creche não. A creche depois acabou por... O empreiteiro é que acabou por não consignar e tivemos que voltar novamente a concurso. E quem ganhou o mesmo empreiteiro. Não consignar porque nós deixamos passar o prazo. Sim. A Igreja Matriz e Andreus. Já vamos em 4. Em 12 anos, em projetos de 12 anos. Estou a falar agora na conjuntura mais recente, sobretudo agora neste último quadro. Estamos a falar, se calhar, muito perto de metade. E a ideia com que fiquei é que, efetivamente, existe essa realidade, mas que também não é nesta proporção. Mas pronto, é... Mas uma coisa, Sr. Vereador, nestes dois casos, Igreja Matriz e no caso das passagens hidráulicas, não houve alteração nenhuma, ou seja, nós acabámos por entregar as obras e não houve alterações aos preços, ou seja, aqui o caderno de encargos não foi o problema. Foram sempre problemas eventualmente extraordinários, ligados ao tempo de execução, à falta de disponibilidade de mão de obra no momento, portanto, não teve a ver diretamente com aquilo que eram os valores que estavam a ser consignados nestas obras. Mas outros há em que, por exemplo, vamos passar por essa razão, ultrapassar o prazo limite para a execução da obra, e por essa razão vamos ter que perder alguma parte da comparticipação, não é? E outros há também que, por essa razão, acabámos por ter que contratar ou adjudicar essas empreitadas, se calhar, a empresas que não estavam, se calhar, nas melhores condições, e nós com histórico para ter feito essa avaliação. Não, nós para já, o nosso tipo de concurso não permite excluir empresas só porque não gostamos delas. Ou só porque temos uma impressão menos positiva. Agora, relativamente às dilações nas execuções, muitas vezes são motivadas por situações que ocorrem,
De agora, algumas delas, nós temos uma aí, sim. levamos uma aqui, Sim. que esta não tem impacto nenhum Sim, sim. na conclusão da obra, mas poderia ter, e às vezes são estes imponderáveis que acontecem a meio do processo e que todos temos de ter consciência que podem acontecer. Mas diria eu, permite-me só este replicar, se fosse adjudicada logo ao primeiro concurso, esse risco era menor. Não, era menor porque estávamos ainda no princípio. Neste caso concreto não consigo. Em teoria posso aceitar isso que está a dizer. Agora, nos nossos casos concretos, acho que não. Até porque qualquer uma destas obras que estão neste momento em execução, as que já estão em obra, todas elas têm os prazos definidos e até ao momento existe aqui, que está aqui expresso até no documento da Ordem de Trabalhos, há aqui um atraso, mas que é um atraso perfeitamente recuperável e, portanto, neste momento não há indícios, não tenho indícios nenhuns da parte dos serviços técnicos que vai haver atrasos. Nenhuns. E, portanto, O tempo dirá, vamos ver. eu também digo o mesmo. O tempo dirá, porque eu também sou cético nestas coisas. Mas eu tenho que confiar naquilo que é o acompanhamento que está a ser feito. Relativamente aos Santos Populares, não sei qual a razão pela qual a associação, que é uma associação em particular, deixou de fazer a comemoração destas efemérides. A associação de Monte Cimeiro continuou a fazê-lo da mesma forma, se bem que não é. O enquadramento é diferente, exato. Foi Panascos também fez essa comemoração, mas não tenho nota disso. Acho que teve a ver com a dinâmica própria da associação, uma dinâmica interna, ali a alteração de alguns atores que pode ter levado a que a associação pensasse de forma diferente. Até porque os Santos Populares, se bem me recordo, começaram a ser realizados. No passado pode não ter sido assim, mas voltaram a ser reativados ainda no anterior mandato. Sim, portanto, claro. é só. Está esclarecido? Eu acho que não há mais nada. Não há mais nada. Relativamente ao mapa do PDM, obviamente apresento aqui as minhas desculpas pelo facto, mas foi mesmo... Eu até mesmo era para ter enviado para o Sr. Presidente da Assembleia para enviar às bancadas 1 ou 2 dias antes e também não o consegui, e daí também o facto de ter impresso e ter levado em mão. Certo. Então, quando puderem, então Faço. Passamos então à ordem de trabalhos. Força. E então, ata da reunião anterior. Os senhores leram? Podemos considerar aprovada. Ponto número 2, Diário de Tesouraria, apenas para conhecimento. Recebeu a lista dos pagamentos? Sim, recebeu. recebi. Ponto número 3, isenção de taxas. Temos então aqui um pedido de isenção de taxas da Associação Recreativa da Presa para os seus festejos. Está? Claro que sim. Está aprovada a isenção. Outro pedido de isenção de taxas também da Associação do Mivaqueiro, para o progresso do lugar do Mivaqueiro. Certo. Portanto, está aprovado. Ponto número 4, constituição do Fundo de Maneio. Portanto, é uma informação que parte dos serviços de gestão financeira relativamente ao Fundo de Maneio para acompanhar a viagem ao estrangeiro e, portanto, é o dinheiro que necessitamos de levar em mão, nomeadamente para combustíveis, algumas entradas que não tinham sido pagas logo, alguns parques exigem o pagamento, não querem adiantamento e, portanto, exigem pagamento no momento e, portanto, isto implica que o funcionário terá que levar este Fundo de Maneio, que depois será acertado no final. Já votámos aqui a realização e os termos da realização da viagem, portanto, isto já é técnico. Pronto. Depois, ponto número 5, é a atribuição de um apoio, portanto, a atribuição de um apoio financeiro às nossas associações. Sabemos que há uns anos atrás, o município assumia a montagem dos palcos nos arraiais populares das diversas associações. Isso deixou de ser possível ser feito, não só
por questões de ordem técnica de responsabilidade sobre a montagem, mas também até do próprio palco, que já estava a ficar em condições menos seguras. E, portanto, aquilo que está aqui proposto é que se atribua este apoio às associações no valor de 1.045 euros por cada palco disponibilizado. Sim, isto convém, já agora referi para quem nos ouve, que são 11, não é? Sim, 9. São 9. São 9. Portanto, são as associações que não têm palco fixo e que normalmente precisam desta montagem. Ponto número 6. Então, erros e omissões é algo que é da nossa responsabilidade, aprovar estes trabalhos. Portanto, durante a obra da creche municipal, há aqui um conjunto de erros e omissões que foram detectados no projeto, no caderno de encargos. No entanto, e mediante a informação que temos aqui, consubstanciada pela fiscalização, alguns, no caso dos erros e omissões, estes erros não foram detectados dentro daquilo que é o prazo que a lei prevê e, portanto, a nossa informação técnica é de que estes erros e omissões devam ser considerados com 50% de responsabilidade, portanto 50% é do empreiteiro, 50% é nossa, tendo sempre como ponto de partida os preços unitários que estavam também neste contrato. Portanto, no que diz respeito a erros e omissões, um total de 8.668 euros e 3 cêntimos, mais os 6% de IVA. E depois também os trabalhos complementares. Trabalhos estes que não eram possíveis de detectar no momento em que o contrato foi assinado, portanto, dentro daquele período, não eram possíveis de detectar em projeto e, portanto, verificou-se aqui um conjunto de trabalhos que havia necessidade de fazer, até para não comprometer a própria integridade do edifício ou mais tarde, questões que pudessem ter a ver com infiltrações ou algo do género, ou questões até mesmo de questões térmicas, por exemplo, e no que diz respeito a estes trabalhos complementares também, temos aqui um total de trabalhos complementares na ordem dos 35.313 euros e 17 cêntimos, mais os 6% do IVA, o que totaliza entre erros e omissões e trabalhos complementares um total de 43.000 euros, 901 euros e 20 cêntimos. 981 euros e 20 cêntimos, portanto, mais os 6% de IVA. Isto é o valor total, portanto, é o valor total. O município competirá a metade, não é? Não, isto é o que compete ao município. Okay. Isto é o que compete porque este valor dos 8.000, no caso dos erros e omissões, que era aquele que podia ou cair só para o município se tivesse sido detectado dentro do prazo dos 30 dias, como não foi, estes 8.000 será apenas metade daquilo que é o valor total que foi apurado. Portanto, o total que corresponde ao município, que já está cabimentado, é de 43.981 euros e 20 cêntimos, mais 6%. Sim. Isto aqui, pelo que percebi, tem a ver com, eventualmente, com questões relacionadas com o subsolo, não é? Portanto, sim, ou seja, à medida sim, que se foi fazendo... Sim. Foram-se fazendo, nomeadamente na fase de confragem e de montagem dos pilares e construção dos pilares, foi detectado que o solo não se comportou da mesma forma que estava previsto nos estudos geotécnicos, penso que é assim que se chama, nos estudos geotécnicos e, portanto, houve necessidade. Há aqui também uma rede de drenagem, portanto, a colocação de um geodreno. Aqui, esta relação entre o edifício e o muro que está ao seu lado também não foi considerado na obra, portanto, é um trabalho complementar. Aqui alguns desvios que foram, neste caso, a relocalização
relocalização dos semidouros, portanto, destas câmaras de visita, foi algo que foi concertado com o município e, portanto, entendemos que era a forma mais correta de fazer o trabalho. E daí termos considerado que eram trabalhos complementares e não erros e omissões. Parece-me razoável, até porque a justificação está bem, parece-me bem fundamentada na informação que acompanha, e é natural, tendendo ali à localização, que é natural que haja alguma incerteza relativamente ao terreno, porque parece um bocado móvel, portanto, parece-me, e os valores parecem-me razoáveis, portanto, eu voto favoravelmente. Pronto, depois também esta informação acompanha, tem como anexos as notas do diretor de fiscalização, as reclamações, portanto, todo o processo de articulação que foi feito. Então, posso considerar aprovado? Sim. Penso que isto é assim, é a aprovação. Ponto número 6. Peço desculpa, já está. Ponto número 7, caducidade de licença. Isto é um processo normal, administrativo, tem a ver com a caducidade de uma licença para uma operação de loteamento que estava prevista para a Rua do Chão das Maias e que até à data não foi feita a comunicação prévia para a realização das respectivas obras de urbanização. O prazo terminou e compete-nos a nós aqui declarar a caducidade para que, se o interessado pretender, possa reativar o processo noutra oportunidade. Esperemos que sim. Esperemos que sim também. Então, está aprovada a caducidade. Ponto número 8, parecer prévio. Para prestação de serviços na área do serviço social na modalidade de tarefa. O que é que temos aqui em cima da mesa? Tem a ver com uma prestação de serviços na área técnica ligada ao projeto Radar Social. Isto acontece porque, por diversas vicissitudes alheias ao município, o processo de pedidos de pagamento, sobretudo dos pedidos de pagamento para a execução deste projeto do radar Social, estão muito atrasados. E a culpa não é daqui, tem a ver com a própria plataforma da Segurança Social. Para que isto não seja um prejuízo, e até para o nosso serviço, e até porque esta pessoa que foi contactada, a quem foi feita esta consulta, também coordenadora deste projeto, já está dentro do processo e, portanto, será muito mais fácil para ela fazer esta conclusão e o encerramento financeiro deste projeto de Radar Social e, portanto, aquilo que estamos aqui a propor é que seja feito esta prestação de serviços no valor que aqui está, de 3.000 euros, para que ela possa concluir os trabalhos até setembro de 26. Eu tenho aqui só uma questão, portanto, o Sr. Presidente referiu bem que é uma coordenadora deste... Na altura estava como coordenadora. Neste momento já não estava Não, neste momento já não está a trabalhar connosco. Ok. Não. A forma como referiu... Não, já não está a trabalhar connosco. E é até setembro de 26, 15 de setembro, não é que diz aqui? Sim. Penso que é isso. Sim. É mais 2 meses. Parece-me razoável. É o tempo que entendemos que é suficiente para fechar o processo e, considerando a experiência que a pessoa em causa tem nesta área, portanto, não vai há muito tempo esta parte que ainda estavam por fechar execuções de 2024. E, portanto, neste momento já vamos muito mais além, já não falta muito, mas entendemos que deveria ser esta pessoa a terminar. Esperemos que o excedente da Segurança Social ajude a acelerar o processo. Há quem pague todo com a Câmara Municipal. É verdade. Não, mas esperemos que o excedente da Segurança Social, estão propalado agora aí, que vá ajudar a agilizar todo esse processo. Pronto, e então aqui deliberamos emitir parecer prévio vinculativo a esta contratação. Só porque estamos a falar de pagamentos, dar nota de que e que tem a ver com os prejuízos da Christine, e aqui, de alguma forma, agradecer
aos nossos técnicos que desenvolveram este processo, o município não, a CCDR pagou até este momento 27.270 euros, sendo que o montante inicial era de 205.000. Estamos a falar de prejuízos institucionais ou Não, prejuízos particulares. Particulares. Os institucionais, os valores são outros. Não, os valores são outros, sim. Há aqui um montante muito expressivo de processos indeferidos, um montante muito expressivo, penso que poderá ter a ver com... Penso não, tenho quase a certeza. São valores intercalares ou são valores já definitivos? Portanto, são valores já definitivos, o processo está fechado. Neste momento está tudo já do lado da CCDR. Dos 100 mil, não era a parte, os prejuízos individuais, não era? 205 mil. 205. Neste momento, penso que ainda estão a decorrer algumas audiências prévias de reclamações a estes indeferimentos. Portanto, este valor pode alterar, mas isto é o que está a esta data. Pronto. 10%, praticamente. Um bocadinho mais. Bem, sendo assim, e apesar de não estar aqui na ordem de trabalhos, vejo que temos público aqui presente, gostaria de perguntar se algum dos presentes quer intervir. O que eu peço é que se identifiquem e que digam o assunto. Está aí ao vosso lado o microfone. Então, boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, os vereadores e os amigos aqui presentes. O meu nome, como alguns sabem, é Rui Manuel Lourenço Valente, tenho 78 anos, moro permanentemente nos Velhascos e o que me traz aqui é um pedido de esclarecimento. Não estou aqui por vontade própria, eu estou aqui por meus filhos, porque se fosse por vontade própria eu não estava. Estou aqui com dois sentimentos, um de tristeza e outro de revolta. O de tristeza é com a injustiça e a ingratidão dos meus conterrâneos. Sinto isso e isso entristece-me muito. A outra é um sentimento de revolta com os governantes do nosso país. E eu digo país. Fala-se em crise na habitação, crise porque não se consegue, não há casas há milhares, casas. Há falta de incentivos para os proprietários as reconstruírem. E além da falta de incentivos, há a burocracia, que todos nós sabemos, que não se consegue ultrapassar e, infelizmente, isso impede que a maior parte dos proprietários deixem as casas ao abandono. Eu estou pedido de esclarecimento, não sou eu que vou fazer, porque eu estou um bocado nervoso e se calhar ia dizer coisas que não quero, por isso, se me permite, eu passava aqui à minha filha para ela fazer o pedido de esclarecimento. Muito obrigado. Permita-me só que dê uma nota, porque se o pedido de esclarecimento for algo muito técnico, eu terei que me reservar na resposta para outro momento, digo eu. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como estão? Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, eu estou aqui em nome do meu pai, Rui Valente, o meu nome é Vera Valente. Eu fiz aqui um pequeno texto que era para não baralhar as minhas ideias e isto está a ser um processo assim muito longo e também não queria ocupar muito o vosso tempo, são só 2 ou 3 minutos e é um texto assim rápido. Como eu disse, o meu nome é Vera Valente, eu resido neste momento na Parede, em Cascais, e pretendo residir nos Velhascos até ao final do ano presente. Neste sentido, venho aqui fazer um pedido de esclarecimento sobre o eventual embargo da obra do imóvel a qual pretendo eu vir a residir e a respectiva regularização do mesmo. No mês de setembro de 2023 foi aprovado pela Câmara Municipal do Sardual um projeto de arquitetura relativo à renovação do edifício em causa. O projeto previa a demolição das paredes exteriores existentes e todo o seu interior. Tendo solicitado vários orçamentos na altura, os valores que me foram apresentados eram completamente absurdos, eram superiores a 150 mil euros, que não correspondiam nem ao valor da casa, valores que não faziam face mesmo às poucas exigências do projeto em questão. Então decidimos não avançar com o projeto. Este projeto, como eu disse, que foi aprovado pela Câmara Municipal. E obtivemos um licenciamento de obra isenta em fevereiro de 2026.
Para o efeito, a Câmara Municipal exigiu que o trabalho fosse acompanhado por um engenheiro credenciado. Recentemente recebemos uma visita do fiscal da Câmara Municipal que nos informou da existência de uma denúncia relacionada com o aumento da escada exterior desta propriedade. E agora eu vou dizer o que é que foi a intervenção. A intervenção da escada teve como único objetivo garantir melhores condições de segurança. Os degraus existentes apresentavam uma profundidade aproximada de 17 centímetros, valor inferior ao mínimo previsto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que estabelece uma profundidade mínima entre 23 e 25 centímetros. Acrescendo que a escada em causa esteve associada a um acidente fatal envolvendo o anterior proprietário do imóvel. Assim, procedeu-se ao aumento das escadas, o que implicou a ocupação aproximada de 1 metro quadrado da via pública, sem, contudo, comprometer ou dificultar a circulação de peões ou de veículos. Na sequência da referida visita do Sr. Fiscal, aconselhou-nos a contactar o Departamento de Obras para procurar regularizar a situação. Posteriormente, o Sr. Arquiteto da Câmara Municipal sugeriu o envio de um e-mail a expor os factos, considerando que a situação não justificaria o embargo da obra. Em conformidade, no passado dia 2 de junho, o meu pai, Rui Valente, enviou um e-mail ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, descrevendo a situação e manifestando a disponibilidade para proceder à respectiva regularização. Entretanto, e tendo em conta a pressão por parte do nosso empreiteiro para cumprir prazos de conclusão da obra previamente acordado, o meu pai deslocou-se novamente aos serviços da Câmara Municipal e, nesta ocasião, foi informado pelo Sr. Arquiteto que a obra iria ser embargada devido à abertura de uma janela com dimensões de 50 cm por 50 cm. Já não tinha a ver com as escadas, tinha a ver com a janela. Contudo, importa referir que essa própria janela já se encontrava prevista e incluída no projeto aprovado pela Câmara Municipal em setembro de 2023. Neste contexto, eu venho solicitar esclarecimentos, que é, se é a intenção da Câmara Municipal proceder ao embargo da obra, se sim, o eventual embargo fundamenta-se na alteração da escada exterior, na abertura da janela ou em ambos os casos. Qual o procedimento mais célere, por favor, para regularizar a situação e permitir a conclusão da obra dentro do prazo contratualmente estabelecido com o empreiteiro? Será que posso vir habitar no imóvel no final deste ano? Esta é a minha questão. Obrigada. Obrigado. Não. Peço desculpa, não fixei o seu nome. É Vera Valente. Vera. Já nos falamos várias vezes, mas... Só entregar duas fotografias. Sim. Do local do crime. Eu sei Do crime. Mas e convidava, se um dia tivesse possibilidade, de estar por lá a ver. Sim, nós queríamos convidar o Sr. Presidente também, se tivesse meia hora do seu tempo, nos próximos dias, a tentar, vir ter connosco e perceber a reabilitação que tem sido feita na aldeia de Baixo dos Valhascos e naquela zona em específico. E também dizer que, e não pode ficar esquecido estas coisas, como vocês falam tanto nas coisas também anteriormente desenvolvidas, não pode ficar esquecido que todas as obras que o meu pai realizou nos Valhascos e naquela zona foram concebidas mais de 25 metros quadrados à via pública. Sim. Por isso... Senhora Vera, eu percebo, mas isso não pode ser argumento. Portanto, o argumento para uma coisa não pode ser... A justificação para uma coisa não pode ser a cedência que aconteceu na outra. Eu tenho mais ou menos conhecimento desta situação, mas, na minha opinião, eu acho que estamos aqui perante duas situações diferentes. Se este procedimento do projeto de licenciamento tivesse avançado, nada disto se colocaria. A questão é que há uma diferença entre o projeto de licenciamento e esta comunicação prévia de obra isenta. A comunicação de obra isenta apenas se refere a ações que não impactem diretamente com a estrutura do edifício, com os alçados, e nos alçados, diga-se, janelas, portas, este tipo de intervenções estruturais nas fachadas dos edifícios, e, portanto,
A comunicação prévia normalmente é utilizada quando não existe alteração dos materiais, alteração dos materiais construtivos. Ainda que, neste caso, a substituição, o reboco das paredes, me parece, a mim, é uma situação apenas, o material não é o mesmo, é cimento, anteriormente era cal, era reboco tradicional, mas não é aqui o caso. Eu penso que, e isto é a minha opinião, que não é técnica, por isso é que eu acho que a nossa discussão vai ter, o nosso esclarecimento, desculpe, o nosso esclarecimento vai ter que acabar numa reunião com os nossos serviços técnicos, porque eu vejo que, naquilo que diz na sua explanação, há aqui um confronto de esclarecimentos, de afirmações. Portanto, primeiro, há uma coisa que pode ser feita, depois já não pode ser feita, e, portanto, há aqui um ato com o qual eu não posso intervir, que é o ato do fiscal. Portanto, o fiscal tem essa autonomia no cumprimento daquilo que é a legislação de embargar a obra, e para ele nesse ato de fiscalização, aquilo que ele estava a fazer era a fiscalizar uma obra isenta. Ou seja, ele estava à espera de chegar lá, ver um reboco, ver eventualmente a substituição de um telhado, a construção de paredes interiores, que não alterem significativamente a segurança do edifício, e, portanto, aquilo que ele viu foi algo diferente daquilo que estava. Ou seja, se o Sr. Rui e a Vera tivessem seguido esta licença que levantaram anteriormente, não estaríamos provavelmente aqui a falar. Aquilo que aconteceu é que, neste momento, vocês estavam a executar uma obra isenta, aplicando procedimentos que são licenciáveis obrigatoriamente, e nomeadamente a abertura ou a alteração à fachada do edifício, que eu penso que é o que está aqui em causa. Mas é como lhe digo, sobre a questão da escada, não me vou pronunciar. Terão que ser os serviços a dizer se ela cumpre ou não cumpre, mas se já foi objeto de aprovação na Câmara, na obra de licenciamento, portanto, no processo de licenciamento, é porque poderiam fazê-lo, e, portanto, sobre isso eu não me vou pronunciar, mas é como vos digo, eu sugiro-vos que possamos, depois disto, agendar um encontro, quer com a fiscalização, quer com o responsável pela Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, e, de uma vez por todas, colocarmos aqui os pontos, e o meu desejo é que vocês terminem a obra o mais rápido possível, obviamente, da nossa parte, cumprindo tudo aquilo que são as obrigações previstas na lei, porque essas nós não podemos fugir, sob prejuízo disso depois se virar contra o Presidente, que estou a autorizar uma obra que é objeto de licenciamento e que, portanto, o rejoé não está a ser cumprido. Só uma última questão, então. Posso Só uma última questão, peço desculpa. Então, quer dizer, se nós pedimos agora um licenciamento, como iríamos pedir antes, a questão é resolvida? Temos é isso? que ver, do ponto de vista do procedimento, como é que isso pode ser feito. Porque o projeto tinha sido aprovado, era só pedir um licenciamento desse mesmo projeto. Como eu tinha dito anteriormente, nós não avançámos porque os custos eram muito elevados. Então, pois, mas a realidade que tem neste momento é uma obra que está a ser executada sem licenciamento. Ela está a coberto de uma obra isenta. Mas aquilo que está a acontecer não é uma obra isenta. É uma obra passível de licenciamento. Percebi. Então, agora... Temos que ver a próxima fase ela é passível de licenciamento, é isso? Eu acho que ela é passível de licenciamento. Eu também acho que sim. Acho que ela é passível de licenciamento. Agora, esse processo terá que ser analisado pelos serviços, como é que isso pode acontecer, ou quais são os passos que têm que ser dados para que isso possa acontecer. Porque, neste momento, aquilo que temos aqui para nós, apesar de ter existido uma obra de um projeto de licenciamento, aquilo que temos para nós, neste momento, é que ali está a acontecer uma obra isenta. E a obra isenta tem características próprias, tanto que é uma obra que nem carece, na maior parte dos casos, nem carece de parecer de responsabilidade técnica. Portanto,
É pintura, é reboco da parede, é a substituição de uma cobertura, é a substituição de algo, a reconfiguração de algumas paredes interiores. Portanto, são tudo situações que não são passíveis portanto, não são licenciáveis. Tanto é que esta comunicação prévia nem é onerosa. Basta comunicar. E compete aos serviços também saber ir fiscalizar e saber se a obra está a ser cumprida de acordo com o que foi comunicado. Porque a senhora Vera aquilo que fez foi apenas, num dos modelos que temos disponíveis no balcão único, comunicar, dizer que ia fazer a substituição, ia fazer o reboco, ia substituir a cobertura, mas não disse que ia substituir que ia abrir uma janela nova. Porque se tivesse dito... Porque simplesmente como o projeto já tinha sido aprovado... Não, mas o projeto nunca avançou. O projeto nunca avançou, mas portanto, para nós não existiu. Porque não só obteve esse licenciamento. Não, mas o seu projeto foi licenciado. O seu projeto... Espera só um bocadinho. O seu projeto foi licenciado, não foi? Exato. Pronto. Mas não levantou a licença para iniciar a execução. Portanto, para nós, esse processo não existe. Só depois de levantar a licença, de pagar as devidas custas, então, é que o processo arranca. Então o próximo passo é parar e levantar a licença? O próximo passo é reunir com o gabinete e saber quais é que são os passos que deve seguir. Eu não lhe posso dizer se há aqui lugar a uma licença especial para acabamentos ou não. Portanto, eu não posso estar a comprometer dessa parte. Agora, aquilo que me disse, e o conhecimento, algum conhecimento que tenho, é que são duas coisas diferentes. Aquilo que o Rui e a Vera estão a fazer neste momento é uma obra isenta. E essa obra isenta tem características claras. Está bem? Pronto. É o que eu sugiro. Não vou comprometer aqui também com alguma decisão, porque sou prejuízo de poder estar a comprometer aquilo que é a lei. Não é? Mas é isso que sugiro. Muito obrigada pelo esclarecimento. E podemos fazer isso desde já quando terminarmos a reunião. É que nós só queríamos esclarecer e para que todos soubessem o que está a passar, e também queríamos legalizar a situação toda, por isso é que nós estamos aqui. E nós queremos que antes do final do ano lá esteja a morar. Sim, eu agradeço. Está bem, obrigada. Vice-Presidente, então, queria acrescentar? O Presidente já falou praticamente tudo. Isto é relativamente simples. O projeto deu entrada e estava tudo ok. Essa licença do projeto em setembro nunca foi levantada. O Rui justificou. O Rui, permite-me tratar assim, pelo à vontade e conhecimento que nós temos. Estive a falar com o Rui neste processo. Justificou que era caro a obra, ok, tudo bem. Partiu-se em 16 de fevereiro, para uma obra isenta. No próprio pedido está alteração do telhado, reboco e substituição do piso de madeira. Obra isenta. Obra isenta tem obra de escassa relevância urbanística, tem estas necessidades, ou seja, que não pode fazer nada. O que é que aconteceu depois da visita do fiscal? Independentemente de ter que haver ali a necessidade de adaptar as escadas para uma melhoria em termos de segurança, houve uma ocupação de via pública, cerca de 1 metro quadrado, sem que esse pedido tenha sido feito ao município. Esse pedido deu entrada no dia 2 de julho. Depois da obra embargada é que deu entrada nesse pedido. Esse pedido atualmente está no nosso gabinete jurídico para avaliarmos a permuta que o Sr. Rui Valente, alvitrou. Relativamente à obra em si, aqui a mim parece-me relativamente simples. Ou continuam com a obra de escassa relevância e mantêm o traçado original, fazem as correções para adaptar como estava antes, e está tudo ok, e fica uma obra assim, ou então levantam o licenciamento e dão seguimento ao projeto. É tão simples quanto isto. Sim, essa parte já tínhamos esclarecido. Obrigada. As situações eram só esta. Já tinha esclarecido. Muito obrigada. Ok. João? Meu nome é João Ludo e vim no assunto ao Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ó João, desculpa já, lá, o micro. Se não, depois não estou. Obrigado. Tenho que ser mais perto. Ok, agora? Sim. Obrigado. Sr. Presidente, devem ser promovidas práticas inclusivas em eventos que permitam idênticas condições de lazer, conforto, segurança e autonomia para todos os públicos, sem exceção, incluindo pessoas com necessidades específicas.
Estamos a pouco mais de 2 meses das festas do Conselho. Alerto para as boas práticas de acessibilidade. Pergunto, existe algum plano? Irei reenviar um guia prático para o Sr. Presidente, já o fiz no passado, voltarei a fazê-lo, bem como para todos os restantes elementos da Câmara Municipal. Por último, pronto, como ouvi aqui falar sobre as transferências de verbas da Câmara para as juntas, e eu como munícipe, é só nesse plano que eu estou a falar, eu penso que o Sr. Presidente podia retificar os custos com as transferências. Para nós munícipes, é investimento. Portanto, estas verbas transferidas, não é? Porquê? Porque as juntas, para mim, enquanto munícipe, são um braço da Câmara. Não é? As juntas e as câmaras trabalham com o mesmo objetivo, a população. Portanto, nesse sentido, penso considerar um custo as transferências. É uma palavra, mas investimento. Mas eu posso justificar. Investimento nas populações, é por aí que eu vejo esta questão. Muito obrigado. Obrigado, João. Permite-me também que trate dessa forma. Eu, quando digo os custos, e não refiro em investimentos, porque no caso dos... É que isto, efetivamente, estas transferências são para dar resposta aos custos que as juntas de freguesia têm com a assunção das competências que são da Câmara. Os investimentos, no meu entender, são objeto de transferência de contratos interadministrativos. Por exemplo, se nós chegarmos a um entendimento que a junta de freguesia deve construir um parque infantil, que normalmente é da competência da Câmara Municipal, porque só a Câmara Municipal é que tem competências para intervir no espaço público. Mas se nós entendermos que esse investimento pode ser feito pela junta de freguesia por uma questão de rapidez, de eficácia, de eficiência, todas estas questões, proximidade, nós podemos fazer isto. Aqui estamos a falar de um investimento. Estamos a falar de um investimento. No caso dos protocolos de transferência de competências, não é esse o caso. Porque a transferência de competências é muito concreta. E é muito objetiva, é para aquela transferência de competência. E a nossa competência, e volto outra vez a falar sobre isto, a nossa competência é fazer a manutenção das valetas e semidouros. Não estamos aqui a falar em investimento na população. É um custo com aquela manutenção. Então nós estamos a transferir esta competência para as juntas de freguesia e tem um custo associado. Tem um custo. Um investimento, para mim, um investimento é objeto, um investimento na população é objeto de um contrato interadministrativo. Certo, mas o objetivo final são as populações. É só nisso. Às vezes parece que há aqui uma divergência entre autarquias juntas, quando o objetivo... É assim. É as populações. Sabemos, a junta não vai ficar com dinheiro sabemos no cofre, ou não deverá fazer. Mas o objetivo, esse objetivo é igual para todos. Este é o objetivo final da ação política e da gestão da ação política. Esse é o objetivo final da ação política. Eu acho que, no caso da gestão, temos que nos cingir ou nos basear em questões objetivas. Sabemos que elas depois vão se traduzir em bem-estar para a população, em melhores condições. Mas eu preferiria chamar investimento aos contratos interadministrativos. Neste caso particular, estamos a falar de competências concretas para ações concretas e que são palpáveis, são mensuráveis. Não é? No caso do parque infantil, também é mensurável, mas é diferente. Isto é o meu entendimento. Sobre a questão das festas, sim, estamos a pensar, olhar para aquilo que vai ser o mapa das festas e pensar sempre na perspectiva da criação de melhores condições, acho que disse bem, condições mais inclusivas, para ir à procura também de criar equidade para todos no uso, não só do espaço público, mas no usufruto das festas. E, portanto, pretendemos fazê-lo. Se assim o entender, e como também tem esta condição, se assim o entender, estamos receptivos para que nos possa enviar novamente, porque em tempos já o recebi, novamente,
os seus contributos para melhorar esta acessibilidade nas festas do Conselho. Pronto? Não há mais intervenções? Então, sendo assim, não havendo mais intervenções nem outros assuntos agendados, dou por concluída esta reunião de Câmara e encontramos então dia 22, que será a data agendada para a próxima reunião. Muito obrigado e boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todos.